Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Parabéns, porque você está aqui na casa de Deus. O melhor local que você poderia estar é aqui. É aos pés do Salvador. É aqui que nós nos encontramos com Ele, né? Ele fala conosco. Nos concentramos em Deus e na Sua palavra. Que bom que nós estamos juntos nessa jornada espiritual. Hoje é um dia muito especial. Algumas pessoas dizem assim, mas por que o sábado é especial para vocês, adventistas do sétimo dia? E aí, geralmente eu respondo da seguinte maneira, né? Depois de estudar a questão do sábado, tá, e mostrando na Bíblia, aí eu respondo assim, ó. O dia 12 de julho para você é importante? A pessoa pensa, dia 12 de julho? Não. É feriado nacional? Não é. Para mim, dia 12 de julho é um dia comum, mas para mim é muito importante. Mas por que dia 12 de julho para você é importante? Porque alguém que eu amo demais faz aniversário nesse dia. Quem, né? Quem? A minha esposa, claro. Então, o sábado é importante para nós porque é o dia da criação e Deus é importante para nós. Então, eu vou chamar minha esposa aqui à frente. Eu quero fazer uma oração. Nós oramos todos os dias juntos, viu, irmãos? Porque eu digo que casal que ora junto nunca se separa. Então, louvado seja Deus pela vida da minha esposa. E o presente é meu, né? Tem gente que fala assim, ó, pastor, milagre não se explica, só se aceita. O povo fica falando para mim que ela casou comigo por causa do meu dinheiro, mas eu acho que não foi, não. O homem feio casar com mulher bonita só pode ter dinheiro envolvido, mas só que eu não tinha nada, ela casou comigo. Ela tinha 15 anos, eu tinha 16 quando nós começamos a namorar. Você acredita nisso? Minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. Louvado seja Deus, né? Então, dia 11 de junho de 2005, nós estávamos dando o primeiro beijo. Fez 30 anos hoje. Isso não sirva de exemplo para você. Está gravando, Misélia? Micaele, eu sempre confundo o nome. Não grava isso aí, viu? Então, mas nós estamos 30 anos juntos, acredita nisso? 30 anos juntos. Louvamos a Deus, o presente é meu, minha esposa está fazendo aniversário, então é uma pessoa muito importante. Eu gostaria de oferecer uma oração especial por ela. Então feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu o dom da vida, o presente maravilhoso de ter não somente condição de viver nesse mundo, mas de conhecer a Jesus. De uma maneira especial, nos unimos aqui como igreja para lhe agradecer por mais um dia de vida que o Senhor deu à Lu. E durante todos esses anos o Senhor tem acompanhado, tem abençoado, tem fortalecido a vida dela. E nesse ano que começa, seja para ela, Senhor, um grande ano de ricas bênçãos e realizações. Fortaleça a sua fé cada vez mais e dê a ela, Senhor, alegria de ver sua família inteira, seus filhos, salvos no teu reino para sempre. Dê-nos a tua presença, abençoe o nosso casamento, a nossa família e cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Amém ou não amém? Então, dia 12 de julho pode ser um dia comum para você, mas para mim é importante, viu? Amém? Louvado seja Deus. Ai, se não for, né, Silvinha? Ai, se não for. Ai de você se não for importante. Muito... Amém, né? Muito bem, gente. Olha, hoje é o dia do colportor. Vocês sabiam disso, não? O que é colportagem, pastor? O que é isso? Nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da colportagem. Bom, para quem não sabe, colportagem é a arte de vender livros. O termo colportagem não foi inventado pelos adventistas, não sei se você sabe, é um termo muito antigo mesmo. Então, quando você vê pelas ruas pessoas com livros nas mãos, entrando nas casas das pessoas e vendendo essas literaturas, pode saber que ele tem uma profissão, a profissão dele não é vendedor de livros, é colportor. Ele está praticando a colportagem, ok? Muito bem, mas antes eu gostaria de falar sobre a história da Bíblia. Você ama a Bíblia, sim ou não?
A Bíblia foi o maior presente que Deus nos deu, né? Depois de Jesus, foi a Bíblia. Porque sem a Bíblia nós conheceríamos Jesus? Sem a Bíblia conheceríamos o plano da criação? Não conhecíamos. A Bíblia é um presente maravilhoso, é uma carta de amor que Deus nos deu. Então, nós temos a Bíblia na mão. Bom, algumas pessoas ficam questionando, pastor, devemos usar a Bíblia somente impressa ou devemos usar a Bíblia digital, né? A Bíblia digital. Não importa a mídia é o material que é usado para transmitir a palavra de Deus. O poder não está na página de papel, o poder não está no tablet, que é a parte digital, não está no smartphone, não está no papiro, não está no pergaminho. O poder está na palavra, independentemente onde ela for escrita. A Bíblia é um grande presente, uma grande realização nas nossas mãos, né? Agora, imagine uma igreja sem Bíblia. É possível uma igreja sem Bíblia? Não é possível, gente. Sem Bíblia não há igreja. A igreja, na verdade, ela existe porque a Bíblia veio antes dela e a Bíblia torna possível a igreja. Então, eu já falei sobre a Bíblia digital. Agora, olha que interessante. Deus usou grandes homens para transcrever a sua mensagem. Como é que funcionava? Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não acreditamos na inerrância bíblica. Pastor, o que é isso, inerrância bíblica? É que a crença na inerrância bíblica diz que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos na inspiração do ditado, como diz aqui. Ou seja, Deus dita as palavras para o profeta e o profeta ouve. Peraí, Senhor, deixa eu escrever. Escreve o que o Senhor disse. Agora continua, Senhor. Escreve de novo e vai escrevendo. Nós não acreditamos que esse foi o processo de inspiração da Bíblia. Não foi assim. Nós não acreditamos na inerrância bíblica, porque se você pegar a Bíblia nos seus originais, você vai ver que tem alguns erros insignificantes. Tem alguns erros insignificantes. Por exemplo, há erro gramatical. Erro gramatical na Bíblia. Porque, imagina, homens iletrados até, pessoas muito simples foram usadas por Deus para escrever a Bíblia. Então, ele não tem um vocabulário extraordinário e tal. Então, ele escreve a partir da sua própria experiência educacional. Então, você vai encontrar erros insignificantes, não compromete o conteúdo geral da Bíblia, mas você encontra alguns erros lá. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 10, erra o número daquelas pessoas que estavam no deserto. Erra pelo menos em 10 mil. Então, nós não temos essa crença da inerrância bíblica. Por que nós não acreditamos nisso e por que acreditamos na inspiração do pensamento, não na inspiração verbal, na inspiração do ditado? Deus, ele dá ao profeta a mensagem. Então, imagina, o profeta está aqui, de repente ele é arrebatado em visão. A sua mente vai para um outro local e Deus mostra para ele. Pode ser no futuro como no passado. Deus mostra coisas extraordinárias para ele. Ele fica lá extasiado vendo tudo aquilo. Aí ele recebe a ordem. Vai e escreve o que você viu e ouviu. Aí, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua maneira de escrever, com o seu vocabulário, ele vai lá e escreve aquilo que foi ordenado para ele. Ele vai lá e escreve o que ele foi ordenado. Aí nós temos o resultado, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós acreditamos que a Bíblia foi um processo de inspiração do pensamento, não verbal. Deus não ditou e o profeta escreveu. Deus inspirou o pensamento do profeta e ele escreveu o que viu e ouviu na sua própria linguagem. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque aí você vai ver, por exemplo, Deus quer a perdição de alguém? Deus, de propósito, endurece o coração de alguém? Mas a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Não diz assim? Deus endureceu o coração de Faraó. Mas essa mensagem, quando nós pegamos essa mensagem, brasileiros, de fala portuguesa, no século XXI, e ouvimos lá na Bíblia dizendo que Deus endureceria o coração de Faraó para que ele não deixasse Israel, e isso parece uma mensagem estranha e contraditória da própria personalidade divina, que não quer que ninguém se perca e que o coração de todos se abrem para a mensagem.
isso aí é um resultado da inspiração verbal. Desculpa, da inspiração do pensamento. Tá me chamando, Josa? Não, né? Ah, não, desculpa. Então, a inspiração verbal fez com que o indivíduo escrevesse na sua própria maneira, na sua própria linguajar, no seu próprio vocabulário, dentro da sua própria cultura, aquilo que Deus mostrou para ele. Então, na cultura hebraica, por exemplo, se Deus não impede determinada coisa, é como se ele tivesse feito. Então, se Deus não impediu que Faraó endurecesse seu coração, é como se o próprio Deus endurecesse o coração. Mas essa não é a verdade para a nossa cultura, é uma verdade para a cultura deles. Mas como ele recebeu a inspiração do pensamento, ele foi lá e registrou conforme ele viu e ouviu e registrou dentro do seu aspecto cultural. E aí nós temos a mensagem para hoje. Por isso é importante nós sabermos interpretar a Bíblia dentro da sua cultura. Bom, Deus ordenou os profetas e aos escritores que escrevessem aquilo que Deus iria lhes mostrar, ok? Mas você vê que a linguagem ou a escrita alfabética foi inventada muito tempo atrás. Talvez a invenção mais antiga do ser humano é a escrita alfabética. Foi inventado lá pelos fenícios no ano 1600 a.C., pelo menos 100 anos antes do Êxodo. Isso quer dizer, queridos, que Moisés, que foi o primeiro escritor bíblico, lá na sua peregrinação na terra de Midian, quando ele passou 40 anos cuidando dos rebanhos de Jetro, seu sogro, ele aprendeu o que foi inventado pelos fenícios. Ele aprendeu o que foi inventado pelos fenícios, foi a escrita, e usando esse recurso recém-criado, quando eu falo recém, levando em consideração a história da humanidade. Mas tinha pelo menos um século que ele já conhecia a escrita, a linguagem escrita ou a escrita alfabética, né? E ele escreveu aquilo que Deus orientou ele a escrever. A Bíblia diz assim, Êxodo 17:14, escreva isso em um rolo para torná-lo uma memória perpétua, numa memória perpétua. Os primeiros livros da Bíblia foram escritos em papiro. Pastor, o que é papiro? Papiro era uma plantinha que crescia à margem do rio Nilo, e era um caniço mais ou menos dessa espessura, e ele crescia. Aí os egípcios descobriram que se ele fosse aberto, então ele abria assim, né? Fosse colocado alguns produtos químicos e exposto ao sol, ele secaria e ficaria resistente. Pensa em palha de milho seca. É muito parecido, palha de milho seca é muito parecido com o papiro. Então, aí eles descobriram que poderia se escrever nesse material, e a Bíblia, nos seus primeiros livros, provavelmente foi escrito em papiro. Só que o papiro é um material vegetal. Então, ele ia quebrando dos lados até chegar no centro. Então, não durava muito tempo. Aí, muito tempo depois, descobriu-se que se tratar a pele do cordeiro, poderia usar a pele do cordeiro como um material para a escrita. Obrigado. Eu tô de olho no João, viu? O João me tira foto quando eu estou falando, e quando você está falando, você tem as expressões, né, faciais. Aí você coloca a sobrancelha lá em cima, a boca abre e tal, aí ele tira a foto e faz figurinha. Aí eu falei assim, João, pelo amor de Deus, faz figurinha com a foto mais bonita do pastor, mas... Aí ele falou assim, pastor, quando zoamos o pastor, dá audiência. Ah, tá, entendi. Tá bom. Aí toda vez que ele vem tirar a foto, eu... Tira a foto, pode tirar agora. Valeu, João, obrigado, viu? Bom, eu estava falando de quê mesmo? Agora vocês têm que me lembrar o que eu estava falando. Hein? Da pele, ok, muito bem. Aí, o que aconteceu? Aí eles descobriram que a pele de cordeiro poderia receber a escrita. Então, eles raspavam a pele, preparavam a pele. Aí, lá na cidade de Pérgamo, eles descobriram essa tecnologia, uma baita de uma tecnologia, porque durava muito mais que o papiro. Aí, o mundo conheceu o tal do pergaminho. O pergaminho era diferente do papiro. O papiro era vegetal, quebrava com muita facilidade, estragava com muita facilidade. Agora, o pergaminho durava séculos.
Durava séculos. Inclusive, poderia ser reutilizado, inclusive, né? Então, eles, por exemplo, eles fizeram lá um documento em pergaminho. Ah, mas eu não quero mais esse documento. Eles raspavam o pergaminho, tiravam a escrita e escrevia em cima. E descobriu-se mais tarde, com alguns produtos químicos, dava para descobrir o que foi escrito embaixo. Olha que coisa interessante. Até vir o papel, né, que é o que nós usamos até hoje. Interessante, né? 3 materiais foram usados para escrever todos os documentos do mundo. Papiro, pergaminho, 4 materiais. Barro, que é a argila, antes era barro e argila, depois o papiro, depois o pergaminho e o papel. E o papel que mais durou até hoje, né? Está aí usando até hoje. Muito bem. Então, Deus usou 40 escritores sagrados para escrever o que nós temos na Bíblia, que nós temos nas mãos, que é a Bíblia. E aí estão pessoas de variadas culturas. Aí você encontra estadista como Daniel, você encontra reis como Davi e Salomão, você encontra profetas como Moisés, você encontra boiadeiro como Amós, você encontra médico como Lucas, você encontra pescador como João, Pedro. Enfim, são pessoas de variadas culturas que viveram em tempos diferentes e Deus os usou para a transmissão do conhecimento bíblico. Você sabia que a Bíblia é o livro mais conhecido do mundo, né? O livro mais conhecido do mundo e é o livro mais difundido do mundo. Só em 2023, 35 milhões de Bíblias foram vendidas. É o mais lido, o mais amado e talvez o mais odiado e o menos entendido. Mas é o mais vendido e o mais espalhado por todo mundo, né? Agora, por que Deus resolveu fazer que a sua palavra fosse escrita? Por quê? Por qual razão? Bom, nós temos 2 razões. A primeira razão é que ele queria se comunicar conosco. Através da escrita ele se comunica. E a segunda razão é que a escrita é o material que mais perdura, né? É mais eficaz na transmissão do conhecimento do que simplesmente a tradição oral. Porque a tradição oral, ela vai mudando com o tempo. Por exemplo, se eu sussurrar aqui no ouvido da Silvia uma mensagem para ela passar, ela vai passando, né? Vai passando. Quando chegar lá no fundo, a mensagem está totalmente distorcida, né? Telefone sem fio. Então, essa é chamada de tradição oral. Então, a tradição oral ela pode sofrer algumas modificações e as pessoas podem esquecer. Agora, o que é escrito, ninguém esquece, está escrito, é só revisar o que está escrito. Então, primeiro, por que Deus fez com que a sua palavra fosse escrita? Primeiro, para se comunicar conosco. Segundo, para preservar o conhecimento de Deus. Você sabia que o próprio Deus escreveu também? O próprio Deus em pessoa, Deus o Pai. Você se lembra que lá estavam os 10 mandamentos. Deus não permitiu que ninguém escrevesse os 10 mandamentos. Ele próprio escreveu com os seus próprios dedos. E um dos textos mais significativos que fala sobre a escrita é Jeremias capítulo 36, versículo 2 e 3. Olha o que diz lá. Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venha a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade. Veja que, ao escrever a mensagem que Deus estava dando, Deus tinha alguns propósitos. Primeiro, ele queria que a mensagem fosse escrita para ficar como testemunho, para que o povo escutasse as advertências de Deus por meio da mensagem, escutasse as advertências. Talvez a casa de Judá ouça, diz o verso 3. Ele queria promover com isso mudança, porque ele diz assim, talvez eles ouçam e venham a se converter, está no verso 3. E ele queria também trazer perdão para o povo, porque a Bíblia diz, e eu lhes perdoe a iniquidade. Então, ele pede para escrever, a fim de que o povo escute, dê atenção à mensagem, a fim de que se convertam e recebam o perdão divino, né? Ele desejava interferir na história humana através da escrita. Pastor, e como foi a escrita ao longo da história humana? Você sabia que a questão
a preocupação das nações acerca da alfabetização é algo mais moderno? Antigamente não tinha essa preocupação. A grande maioria das massas eram analfabetas. As pessoas não tinham essa preocupação. Quem é mais velho aqui sabe que antigamente os nossos pais não davam tanta importância à educação. Alguns preferiram que os filhos trabalhassem muito cedo do que ir para a escola. Se você tiver que escolher escola e trabalho, meu filho, você tem que trabalhar. Melhor do que ir para a escola. Né? Há muito tempo atrás, as mulheres eram proibidas de frequentar escolas. Elas não sabiam ler e escrever. Mas na Idade Média, que é chamada Idade Escura, o analfabetismo era gigantesco, quase que 100% da população. Alguns poucos eram letrados, alguns poucos. Esses letrados é que detinham na mão o conhecimento. A falta de instrução formal, o analfabetismo levou o povo a ignorar o conhecimento do próprio estudo da palavra de Deus. Quando o povo não estuda a palavra de Deus, o povo se corrompe e o povo acaba acreditando naquilo que Deus não quer que eles acreditam, né? Aí, ó, o analfabetismo generalizado e acesso limitado ao conhecimento inibiu, inclusive, o conhecimento da palavra de Deus na Idade das Trevas, chamada Idade Média, né? E isso se alastrou, mas claro que isso aí, até isso foi profetizado na Bíblia, que isso aconteceram, né? Os anos de engano, a proliferação do mal, tal como predito na profecia dos 1.260 anos encontrado no capítulo 7 do livro de Daniel. Isso tudo aconteceu por conta da ignorância do povo. Quando o povo não lê a Bíblia, quando o povo não tem acesso ao conhecimento, o povo é enganado por aqueles que têm acesso ao conhecimento. E foi o que aconteceu na Idade Média. O povo simplesmente se tornou refém daqueles que sabiam ler e escrever, né? Porém, queridos, mesmo em tempos de trevas, Deus preservou a sua palavra escrita. Como assim, pastor? Como assim? Pois saibam vocês que no 12º século, um povo chamado valdense, ou os valdenses, liderado por Pedro Valdo, mantiveram a palavra de Deus escrita e transmitida. Aqui, ó, nossa líder aqui de Ministério de Publicações, Riane. Talvez você não saiba, ou talvez você saiba. Talvez você saiba, ou talvez você não saiba. Mas eu acho que você deve saber. Talvez você saiba. Mas vamos lá. Já falei aqui que colportagem não foi um termo criado pelos adventistas. Sabe quem foram os primeiros colportores? Vai. Isso, mas quem foi os primeiros? A Cleidinha está falando que são os mormons. Arrisca um palpite? Os primeiros colportores foram os valdenses. Não, inclusive o próprio termo colportagem, eles que cunharam. Por que nós usamos o termo colportagem? Porque vieram dos valdenses. Eles próprios denominaram a arte de vender livros de casa em casa como colportagem, né? Aqui está, esse indivíduo aqui, Pedro Valdo, foi um comerciante rico de Lyon, na França, que motivou e originou esse movimento chamado os valdenses, que se centravam a vida na Bíblia, buscando viver em simplicidade e obediência a Deus, né? A Deus. O que eles faziam? Olha só, eles faziam cópias da Bíblia à mão. Se você for lá nos Alpes, no norte da Itália, você vai encontrar o vilarejo dos valdenses. E você vai ver nas montanhas, as casas dos valdenses, você vai encontrar uma pedra grande, como mesa, né, de uma pedra grande, onde eles escreviam à mão as escrituras. E como a disseminação das escrituras naquela época era proibido pela igreja romana, então eles escreviam parte das escrituras nos papéis que eles usavam para embrulhar os pães, saiu para vender os pães e vendia o pão, e a pessoa, quando desembrulhava o pão, estava lá trechos da palavra de Deus. Mas não foi só isso, eles produziram livros e periódicos, e eles, à mão, tudo à mão. Isso no 12º século, e vendia esses livros. Se você for
Museu dos Valdenses, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, você vai ver essa mensagem lá. Olha, por vários motivos eles foram perseguidos pela Igreja Católica. Por quê? Eles defendiam acesso à Bíblia. A Igreja Católica tinha a Bíblia acorrentada no teto da igreja. Dizia que somente os clérigos, somente os padres, os sacerdotes poderiam ter acesso à Bíblia. Eles desafiavam a igreja, dizendo, não, o povo comum tem que ter acesso à Bíblia. Eles rejeitavam várias doutrinas que a Igreja Católica pregava, viviam uma vida de simplicidade, era contra a corrupção moral e espiritual que eles viam na igreja. Bom, entre as contribuições dos valdenses para a preservação da Bíblia está a atividade de colportagem que eles iniciaram lá no museu, na cidade de Torre Pellice, na Itália. Você encontra a descrição do que é colportagem nas palavras dos valdenses. Colportor vende de porta em porta, de vilarejo em vilarejo, Bíblias, Novo Testamento, pequenos livros e polêmicas anticatólicas. A despeito das autoridades que os perseguem, ele dá a volta e incansavelmente prossegue silencioso e tenaz o seu trabalho de testemunhar e divulgar a palavra de Deus. Está aí os primeiros colportores da história, os valdenses. O termo colportagem foi inventado por eles. Legal, né? Aí o que aconteceu? Isso foi no 12º século. No 15º século, veio a grande revolução da invenção da imprensa. Talvez uma das maiores revoluções do século. Foi a invenção da imprensa. Gutenberg, em 1546, inventou a primeira imprensa de tipos móveis. Está aí, ó. O que eles faziam? Ele fabricava à mão letras em madeira, alto relevo. Aí ele tinha lá o alfabeto, várias letras. Aí ele montava um texto com essas letras, uma do lado da outra, e formava um texto. Aí pintava essas tetas de tinta, colocava um papel e essa prensa batia aquele lá como se fosse um carimbo e estava impresso uma página. Você sabe quanto tempo demorava para imprimir 2 páginas? 2 páginas, sabe quanto tempo? Porque tinha que fabricar cada letra. Sabe quanto tempo? 2 meses. 2 meses para fabricar 2 páginas, era 2 páginas por mês, né? E aí o que aconteceu? Ele inventou a imprensa e o primeiro trabalho completo que ele fez foi a impressão de uma Bíblia com 1.282 páginas. Quantas páginas por mês? Quantas páginas tinha a Bíblia que ele imprimiu? Quando ele disse assim, vamos imprimir a Bíblia inteira, o povo achou que ele era louco, você vai morrer, não vai ver isso acontecendo. E ele perseverou e a Bíblia inteira foi impressa em tipos móveis. Que coisa extraordinária. Gutenberg, isso no 15º século, pouco antes de Martinho Lutero começar o seu ministério. Olha que coisa interessante. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e tornou a Bíblia o livro mais divulgado, o livro mais popular do seu país. Porque a partir de então, a Bíblia foi começando a ser traduzida, impressa em maior número, mais prensas foram inventadas. Gutenberg conseguiu a ajuda de outras pessoas que fabricavam os tipos móveis, que são as letras, e aí foi aumentando a ajuda, e mais Bíblias foram produzidas e traduzidas. E assim, de pouco em pouco, traduções completas da Bíblia foram feitas para o inglês, para o espanhol, para o eslavo, para o polonês, para o dinamarquês, sueco, húngaro e finlandês, e a palavra de Deus começou a se espalhar por todo o mundo. E a imprensa na época dos adventistas, sabe como aconteceu? Com a multiplicação das Bíblias, as verdades foram sendo redescobertas. Lembra que eu falei que na Idade Média, na Era das Trevas, as pessoas tinham acesso limitado ao conhecimento e, por conta disso, consequentemente, as pessoas eram enganadas porque eles não sabiam ler, ficavam reféns daqueles que sabiam e aí, consequentemente, eram enganados. Lembra disso? Pois muito bem. A Bíblia foi colocada na mão do povo, na linguagem do povo, e o povo começou a descobrir verdades que eram ignoradas ou eram deturpadas por aqueles que pregavam a Bíblia.
Até que em 1844 surge um movimento que finalmente encontra a plena verdade bíblica, né? Em 1848, essa senhora aí chamada Ellen White, já ouviu falar? Não. Ellen White, ela teve uma visão. E ela diz assim, ó, depois da visão, eu disse ao meu esposo, tenho uma mensagem para ti, deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo, que seja pequeno a princípio, mas lendo-o, o povo mandar-te-ão meios com que imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio. Deus mostrou para Ellen White que a igreja deveria empenhar esforços para produzir materiais impressos, a fim de que a palavra da verdade pudesse ser espalhada para todo mundo. Ela disse, será pequeno no início, mas crescerá até as literaturas produzidas pela igreja circundar a terra inteira como folhas de outono. Que coisa extraordinária. Um ano depois, em 1849, veio o primeiro panfleto, The Present Truth, que significa a verdade presente, e esse panfleto foi distribuído pelos nossos pioneiros da igreja. De lá para cá, nós temos uma obra extraordinária de publicações. Antes de distribuir esses panfletos, eles se reuniram, colocaram o panfleto no meio e oraram para que Deus conduzisse a sua verdade. E milhões de publicações são espalhadas no mundo inteiro. Em 2024, nós comemoramos 175 anos da primeira publicação adventista. Lembra daquela maquininha pequenininha de tipo móveis? Hoje nós temos dezenas de casas publicadoras espalhadas pelo mundo. Eu tive o privilégio de visitar. Nós precisamos fazer uma excursão aqui para ir lá visitar a CPB, viu, irmãos? Olha, nós temos máquinas lá que valem milhões e milhões. Impressoras que valem milhões. Que imprimem com muita rapidez livros. Impressionante como que a igreja cresceu nesse aspecto. Dezenas de casas publicadoras imprimindo a verdade. Só que é o seguinte, presta atenção, a mensagem impressa não tem pés. A mensagem impressa não tem pés. Livros não caminham, não chegam às mãos dos leitores sem a participação de um mensageiro. E aí o que aconteceu? Na época de Ellen White, quando aquelas primeiras publicações foram feitas, sem ter ninguém para levar, ou poucas pessoas para levarem aquelas mensagens, elas ficaram empilhadas nas estantes, nos depósitos da igreja. E aí Deus usou Ellen White, mais ou menos, dando-lhe uma visão, né? Como aí vem o surgimento da publicação, ou do Ministério de Publicações e Comportagem entre os adventistas. Olha o que Deus falou para ela. Olha só. Homens em cargos de responsabilidade deveriam haver traçado planos por meio dos quais nossos livros pudessem circular e não ficar mortos nas estantes. Para um pouquinho aqui, olha aqui para mim, deixa eu dizer para você. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor, discordo da maneira como que a igreja distribui os livros missionários. A igreja pega os livros missionários, sai distribuindo aí, jogando, colocando na mão do povo e tal. Eu discordo disso. Eu acho que a gente deveria fazer um trabalho mais assertivo. Deveríamos visitar as pessoas, olhar nos olhos deles e falar do livro para a pessoa. Eu falei assim, bacana, se você tiver condições de fazer isso em tempo hábil, faça. Não deixa de fazer. Mas eu quero te garantir, eu falei para ele, eu quero te garantir que livros dentro das caixas, no fundo da igreja, não salva ninguém. E livro na lata de lixo salva pessoas. Você já ouviu falar de alguém achando livro na lata de lixo e lendo o livro e se convertendo? Pois tem muitos relatos desse. Livros esquecidos, jogados num ponto de ônibus, salvam as pessoas. Olha o que ela está dizendo aqui, ó. Homens em cargo de responsabilidade, os seus pastores da igreja, deveriam haver traçado planos por meio dos quais nossos livros pudessem circular e não ficar mortos nas estantes, porque livro atrás da igreja, nas caixas, não salva ninguém, está morto. Em todas as partes do campo devem ser escolhidos comportores, entre os que têm boa apresentação, tato e aguda previsão e habilidade. E aí surgiu o primeiro comportor.
Deixa eu contar a história desse jovem canadense por nome George King. Olha só, escuta a história desse homem. George King, ele era gago, tinha uma dificuldade muito grande de falar, de se expressar. Lembrei de Moisés, né? Tinha uma dificuldade muito grande. E aí ele chegou para Tiago White, que era um dos presidentes da igreja, e disse assim, ó, pastor Tiago, eu gostaria de ser um evangelista. Eu gostaria de pregar a palavra. Tiago coçou a barba assim, como que eu vou dizer para esse menino que ele nunca vai ser um pregador? Ele não tem capacidade nenhuma, ele não tem condições. Como é que eu vou dizer? Não tem coragem de dizer para ele. Aí ele, fica um pouquinho aí, foi lá conversar com outro indivíduo, chamado Richard, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Acho que não tem o nome dele aqui. Não, não tem. Não tem o nome dele. Deixa eu voltar aqui. Ó. Já apertei o botão errado aqui, viu? Muito bem. De novo, toda vez eu aperto o botão errado aqui, viu, João? Aí, olha só, aí ele pediu para encontrar com o Richard. Tiago saiu da sala, vou encontrar com um amigo meu aqui. Peraí, era um fazendeiro. Aí ele chegou para o Richard e falou assim, ó, Richard, é o seguinte, estou com um problema aí. Tiago White falando. O que foi? George King. Você conhece? Conheço. Então, ele é gago, não sabe falar direito e quer ser um pregador da mensagem, quer ser um evangelista. E agora? Nós precisamos de muitos pregadores, mas esse menino nunca vai ser um pregador. Como é que ele vai pregar desse jeito? Com essa debilidade que ele tem. E ele falou assim, realmente está difícil. Chama ele aqui. Chamou lá, assim, o que você quer, rapaz? Eu quero ser um pregador. Quer ser um pregador? Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, vou chamar os meus vizinhos. Aí chamou os vizinhos, pessoas educadas, pessoas honestas, pessoas amáveis, e encheu a sala. Prega para eles agora. Aí ele pregou. No final, os vizinhos foram embora. Aí estava lá Richard e George King, o pregador, olhando um para o outro. E aí ambos chegaram à conclusão que Tiago White estava certo. Esse indivíduo não tem condições de ser um pregador, não tem o dom da pregação. Aí ele ficou lá silente, cabisbaixo, triste, porque não teve uma boa desenvoltura. Richard sai da sala, entra no seu escritório, pega alguns panfletos e livros e revistas e chega para ele e diz aqui, está aqui a maneira como você vai ser um pregador. Deixe que esses livros e esses panfletos preguem por você. A única coisa que você precisa fazer é visitar as pessoas e vender esses panfletos. Você topa o desafio? Aí assim, topa o desafio. Esse homem se tornou um comportor de êxito. Vendeu milhares e milhares de livros. Se tornou aí o pioneiro na história da publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso por volta de 1800. Se tornou aqui, aí a igreja conheceu o primeiro dia do comportor, e esse era o homem. Olha a foto dele aí, ó. George King, foi o primeiro comportor da Igreja Adventista, né? Aí ele finalmente chegou a Nova York, lá na selva de pedra, onde muros de indiferença se erguiam quase tão altos quanto os edifícios. King vendeu sementes do Evangelho e lá morreu em Nova York. Ele tinha passado por vários lugares, várias cidades, vendendo literatura e morreu em Nova York, né? Olha o que ele disse. Esse campo, falando de Nova York, esse campo é o mais difícil do mundo. Mas ele não procurava lugares fáceis. Por 19 anos, o comportor pioneiro enfrentou o desafio do impossível e ali permaneceu até morrer. E o último é esse indivíduo aí, ó. Natanael, nascido lá em Guerrero, no México, mexicano. Após completar 18 anos, decidiu tornar-se um comportor da igreja, vender literatura. E a história diz que ele conheceu a sua esposa, por quem se apaixonou. Deixa eu ver se eu tenho o nome da esposa. Se eu anotei, não anotei o nome da esposa dele aqui, deixa eu ver. Não anotei. Ele conheceu a sua esposa, só que ele não sabia que a sua esposa era filha de uma família muito rica. Olha que interessante. Só descobriu depois que casou com ela. A família da sua esposa era dona de uma empresa de transporte internacional. Olha só. Ele ficou tentado a abandonar a comportagem para se
investir aí nos negócios da família, mas ele resistiu. Permaneceu fiel à comportagem. Ele viajou por várias cidades do México, no Novo México, e para algumas cidades de outros países, se tornou um grande comportor, fiel a Deus. George King, em 1871, e Nathaniel Tello, em 2024, são exemplos do impacto do chamado de Deus para a missão. E aqui está, queridos, o chamado que Deus faz para cada um de nós. E o que é um chamado? O chamado não é um caminho de sacrifício. Não é. David Livingstone, um grande missionário para a África, disse assim, se uma comissão por um rei terreno é considerada uma honra, como pode uma comissão por um rei celestial ser considerada um sacrifício? Chamado, olha aqui para mim, chamado não é um sacrifício, é um privilégio. Não é fácil, é difícil, tem desafios, mas é um grande privilégio. Martinho Lutero disse, uma religião que não dá nada, que não custa nada, que não sofre nada, leia para mim, não vale nada. Qual a diferença entre profissão e chamado? Olha a diferença aqui, profissão, eu escolho, chamado, eu recebo. Profissão, exerço para mim mesmo. Chamado, é algo que faço para Deus. Profissão, promete status e dinheiro. Chamado, promete dificuldades até sofrimento. Profissão, pode encerrar com aposentadoria. Chamado, só termina com a morte. Profissão, importância visível e temporal. Chamado, importância eterna. Com comparação rápida, Faraó e Moisés. Faraó tinha uma carreira, tinha uma profissão. Moisés tinha um chamado. Potifar tinha uma carreira profissional. José, um chamado. Pilatos tinha uma carreira. Jesus, um chamado. E onde estão esses? Faraó, Potifar. E onde estão os nomes daqueles que faziam frente a eles? Jesus sintetiza a sua missão em Mateus 20, 28, afirmando que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha que coisa interessante, né? Filho do homem, ou filho de Deus, voluntariamente se ofereceu para a missão e ele mesmo tomou a iniciativa. Olha o que diz Filipenses 2, versículos 7 e 8. Assim mesmo Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Missão, chamado, não é sacrifício, é privilégio, mesmo que envolva sofrimento e renúncia. E o maior exemplo disso é Jesus. E o Senhor Jesus fala para mim e para você, ide por todas as ações e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De que maneira que você vai? Através da pregação ou através da literatura? O importante é que você vá. Pegue os livros que você tem nas mãos e não os deixe empoeirar na estante, porque lá eles estão mortos. Coloque-os na mão do povo, a mensagem impressa. Deus tem cuidado da sua verdade e ela brilhará no coração das pessoas. E Deus faz esse encorajamento para você, esse chamado. Deus gostaria de continuar intervindo na história, mas através de mim e de você. A pergunta é, quantos gostariam de receber e aceitar esse chamado? Levanta sua mão aí. Que Deus abençoe cada um de nós. Pregue o evangelho. Há tempo, fora de tempo, seja oportuno, seja não. Pastor, tem tempo para pregar o evangelho? Tem não, irmão. O evangelho se prega a todo tempo. Você sabe por que você não pode eximir-se de pregar o evangelho para alguém que aparece no seu caminho? Porque pode ser a última vez que você o vê e pode ser a última vez que você terá a oportunidade de pregar. Pode ser que aquela pessoa morrerá logo em seguida, talvez você. Ninguém sabe. Nós precisamos de um exército de pessoas que
Aceitem o chamado, mesmo que ele envolva agruras, sofrimentos, renúncias, angústias, perseguição, mas que estejam dispostos a ir pregar o evangelho, a fim de que Jesus volte logo. Irmãos, nós acreditamos na Bíblia. Você acredita como eu acredito? A palavra de Deus é clara. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O Senhor Jesus vincula o fim de todas as coisas com a pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho de várias maneiras. Quando você fala a alguém, você prega o evangelho. Mas quando você entrega um livro a alguém, você também prega o evangelho. Entende? É nos dado o privilégio não somente de aguardar a volta de Cristo, mas apressar a vinda de Cristo através da pregação. Agora, por favor, deixa eu dizer uma coisa. Não se contente em sentar nos bancos da igreja para ouvir sermões, não é isso que Deus espera de você. Se você não está alcançando alguém pelo evangelho, é sinal de que o evangelho precisa alcançar você. Se você não está levando alguém para o céu, é sinal de que você não está indo para lá. Pastor, mas eu não tenho dom. Tem, irmã, pode acreditar. Eu falei na outra igreja ali, a igreja de Alto Santana, e falo para você também. Isso é sinal para me parar, não? Eu falo para você também. Escuta. Deus vai usar pessoas para pregar o evangelho. Comigo ou sem mim. Com você ou sem você. O bom seria se fosse com você. Porque quando você salva alguém, você salva a si próprio. Aí eu falei para eles lá, irmãos, olha, presta atenção. Se tem um dom que Deus dá para todos, porque Deus dá diferentes dons para diferentes pessoas, depende do seu jeito, do meu jeito, Deus me dá um dom, dá outro dom para você, mas tem um dom que Deus dá para todo mundo. Todo mundo recebe esse dom. Qual que é o dom, pastor? O dom do ensino. O dom do ensino Deus dá para todos. Pastor, duvido. Então seja pai e mãe e você vai saber que você tem um dom do ensino. Todos nós temos a capacidade de dizer para as pessoas assim, olha só, olha o que eu posso dizer. Ó. Eu posso dizer assim, ó, sabe como que eu era antes de conhecer Jesus? Eu era violento, eu era isso, eu era aquilo, eu era triste, era amargurado, não tinha esperança. Agora eu conheci Jesus, sou feliz, tenho esperança, vivo para minha família, estou em paz. Diga para as pessoas o quanto o evangelho foi significativo para você, o quanto ele fez sentido para você e quanto ele funcionou na sua vida. Se ele trouxe salvação para você, trouxe alegria para você, trouxe esperança para você, trouxe paz para você, diga isso para as pessoas. É esse o testemunho que as pessoas querem ouvir de você. Muito mais do que uma aula profética, muito mais do que uma aula de teologia, ele quer saber de você e de mim se o que você ensina, o que eu ensino está fazendo diferença na minha vida. Se o evangelho que Jesus prega está me transformando, eu preciso falar para as pessoas que me transformou. Esse é o segredo. Que Jesus possa te abençoar, que você possa aceitar esse chamado, possa entrar nas fileiras da pregação do evangelho, no exército de Cristo e salvar o máximo de pessoas possíveis em nome de Jesus. Amém.